Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Estamos aí com o nosso curso de capacitação sobre os 4 temperamentos. Vamos trabalhar esse tema, ok? Mais uma vez, vamos tentar aqui fazer uma live legal para você. Que Deus abençoe em nome de Jesus a tua vida. Nós queremos trabalhar os 4 temperamentos para que você possa se conhecer melhor, para que você possa conhecer melhor as pessoas com quem você convive, seu esposo, sua esposa, filhos, as pessoas com quem você se relaciona. E assim você pode trabalhar melhor com elas, viver melhor e até mesmo mudar o seu próprio interior, mudar o seu jeito, porque nós vamos falar sobre os 4 temperamentos e todo temperamento tem o seu ponto positivo, mas também o seu ponto negativo. E é importante nós entendermos isso para podermos trabalhar na nossa vida e mudar, e melhorar, e crescer. Graças a Deus nós temos essa possibilidade. Então nós temos que aproveitar da melhor maneira possível, né? Para que haja um crescimento na nossa vida, para que haja uma melhora. Tá bom? Quero convidar você para estar comigo durante esse período aqui, falando um pouquinho sobre temperamentos. Hipócrates, o pai da medicina, ele foi o criador dessa teoria humoral. Ele, olhando para a natureza, né, ele pegou alguns pontos interessantes, como terra, o ar, também como fogo, como a água. Então ele pegou esses elementos e ele viu que há também, dentro desses 4 elementos, 4 qualidades, né? O calor, o frio, a umidade e aquilo que é seco. E ele olhando também para o homem, para o ser humano, ele tentou colocar esses elementos, a terra, o ar, o fogo e a água, como se fosse humores. E ele então fez a sua teoria baseada no sangue, na fleuma, na bile branca e na bile negra. E nós vamos entender um pouquinho sobre o pensamento de Hipócrates quando ele resolveu criar essa teoria humoral. E ela é muito válida, muito importante. Esse pensamento de Hipócrates depois foi melhorando, outras pessoas foram implementando e hoje nós temos aí uma grande ferramenta para trabalhar no nosso coração, no nosso interior. Mas o que é realmente temperamento? Temperamento, ele é algo físico que está relacionado ao nosso físico, aos nossos hormônios, tá? Mas ele também envolve a questão do meio que nós somos criados, né? Dentro da nossa casa, nosso estudo, a nossa família ajudou a moldar esse temperamento. E esse temperamento ele influencia no nosso comportamento do dia a dia e também ele vai estar influenciando a personalidade. Ok? É muito interessante. E quando a gente fala de temperamentos, você pode não ter apenas um. Você sempre vai ter um dominante e um secundário que também ajuda aí na sua questão emocional. Sempre um mais forte que guia e um secundário. Então, nós vamos estar passando os 4 temperamentos e depois você vai poder ver quais são os mais fortes e estudar o seu temperamento e trabalhar isso dentro de você. O importante é que você saiba é que o Espírito Santo pode trabalhar não para mudar o seu temperamento, mas para melhorá-lo, para aperfeiçoá-lo. Ok? Vamos começar com o colérico. O colérico, vamos trabalhar com ele primeiro então. Aqui vamos estar falando sobre os coléricos. Talvez você vá se identificar aqui nessa categoria. Você pode ver aqui nessa imagem abaixo, o colérico geralmente é uma pessoa explosiva, tá? Aquela pessoa mais enérgica, às vezes que fala, que grita, mesmo que expõe o seu coração. Então o colérico ele tem a tendência à explosão. Ele geralmente é aquele de pavio mais curto, ou nem tem pavio, aquela pessoa que o sangue sobe para a cabeça e ela age muitas vezes sem pensar, tá? São pessoas práticas,
gosta de coisas mais práticas, são muito eficientes naquilo que colocam em suas mãos. E em toda a decorrer da história, nós vamos ver grandes líderes que foram coléricos, tá? São muito vaidosos. O colérico é aquela pessoa que ela gosta muito de estar bem vestida, bem arrumada. Isso faz parte do colérico, porque ele é orgulhoso. Vamos dizer assim que ele gosta de ter uma boa aparência. O colérico é impaciente. Ele tem dificuldade com pessoas lerdas. Se tem alguma pessoa lerda, ele quer empurrar, ele quer pôr para frente, ele quer que seja como ele. O colérico não aguenta ver pessoa é, mole, vamos dizer assim, aquela pessoa que é melancólica, que fica triste. Não, ele quer pôr para cima, quer que resolva logo. O colérico não gosta de ser confrontado. Ele nunca gosta de que você fale que ele está errado. Ele também não gosta de admitir que está errado. De jeito nenhum. Então, dificilmente o colérico vai conseguir pedir perdão para os outros, porque não assume que está errado, né? Então, ele vai ter dificuldade de falar: olha, me perdoa que eu errei. É uma questão que o colérico vai ter que tratar. Então, você vai vendo aqui os pontos fortes do colérico e também os pontos fracos e coisas para serem mudadas aí na sua vida, tá? São extremamente competitivos. Você vai conseguir ver um colérico e analisar bem quando ele está praticando algum esporte ou quando lança algo que envolve equipes e competição. Logo você vai notar o colérico que ele é enérgico, ele briga, ele não gosta de perder. Assim é o colérico. Ele é extremamente competitivo. O colérico também vai atrás de confusão, mesmo de conflito. Ele não aguenta levar desaforo para casa, aquele que não gosta de engolir sapo. Ele tem que resolver, ele tem que ter aquilo logo resolvido, porque ele não gosta de ficar com as coisas muito tempo. Por isso que às vezes ele explode, fala um monte de coisa, fala o que não deve e joga tudo para fora e vomita na cara de todo mundo, porque assim ele se sente melhor, mesmo que ele acaba muitas vezes machucando as pessoas, né? Mas é assim que ele se sente melhor. É assim que é o colérico, meu amado, minha amada. É interessante, né? A questão de como é o trabalho, né? De como são as pessoas. Cada um tem uma forma de agir, uma forma de lidar, tá? A tendência deles também muito grande é de prepotência. Eles se acham um pouco. Eu conheço alguns coléricos, depois estudando que eu fui analisar. Aquela pessoa que ela nunca está errada, que ela sabe tudo, que ela é muito boa, sabe? Ela gosta de colocar para cima o que ela faz, de colocar assim grande valor no que ela faz. É o colérico, tá? A sua imagem é como de um super-herói, sempre lá em cima, sempre alto astral. Colérico é aquele cara alto astral, aquela mulher que nunca se coloca para baixo, ou tem dificuldade de se colocar embaixo, né? Sempre para cima, acima até mesmo dos outros. Uma dificuldade do colérico, por exemplo, é que se o líder, se a pessoa que está à frente não age da forma que ela deseja, ou que ela vê, que ela enxerga, muitas vezes ela vai tomando frente, ela vai passando por cima. Passa por cima das pessoas para colocar aquela certa ordem que ela vê necessária. Então o colérico tem que tomar cuidado, porque muitas vezes ele acaba tomando lugar porque ele quer uma atitude rápida. Então o colérico tem que cuidar com essa questão. São pessoas ousadas e quando querem algo elas conseguem, elas vão até o fim, bate o pé, se tiver que arrebentar a porta eles vão. Eles são pessoas determinadas, confiantes, não têm medo. No caso, uma figura aqui para o colérico seria o guerreiro. O colérico é valente, ok? Aquela pessoa que não tem medo. Isso é uma vantagem, mas também pode ser uma desvantagem, tá? Olhando aqui para o colérico, então, o temperamento dele é um temperamento
de fogo, né? Aquele temperamento explosivo, extrovertido para fora mesmo. Ele não fica guardando muita coisa, ele lança logo. Se ele não está contente com você, ele já fala na sua cara, ele demonstra o que está sentindo, fecha a cara para as pessoas mesmo quando não gosta. É o colérico. Não esconde os seus sentimentos, não. Olha que interessante, né? Então, o temperamento colérico é atribuído a pessoas ousadas, dinâmicas, geralmente líder nato, prontos a encarar desafio, não tem medo. E qual o problema? Quando não está bem equilibrado, não está na presença do Senhor, pode ser uma pessoa agressiva, pode ser uma pessoa ditadora, tem que ser do meu jeito, acabou. E tem muita tendência a ser uma pessoa orgulhosa, porque não consegue admitir suas falhas, não consegue admitir os seus erros, não pede perdão. É uma pessoa que às vezes ela é difícil de lidar com ela se você tem uma pessoa colérica dentro de casa. Ok? Então aqui falando um pouquinho dessa área, né? O amigo colérico ele vive sempre em ação. Ele é uma pessoa muito ativa. Ele quer realizar e atingir seu objetivo, faz de si mesmo uma imagem de herói. Se você pede para ele contar algo que aconteceu no fim de semana, ele então vai sempre contar uma história onde ele aparece, onde ele é muito notado, porque há uma necessidade no coração do colérico é ser reconhecido, ok? Ele quer ser reconhecido. É algo inato, né, ao coração da pessoa que tem esse temperamento. Fisicamente tem duas características marcantes, que é os olhos cheios de fogo, aquela pessoa que realmente demonstra sua ira, né? E sai faísca quando contrariados e anda de passos firmes. Então, quando você contraria essa pessoa, ela realmente fica nervosa, fica brava. Vamos encontrar grandes líderes na história com esse perfil, como foi Napoleão. Napoleão Bonaparte, o francês, um dos grandes líderes da história, francês e também mundial. Ele era um cara colérico, era um cara que realmente ele tomava frente, ele não tinha medo. Certa vez, numa batalha contra a Rússia, ele pegou 800 mil soldados e foi para a batalha, mas não saiu da forma que ele projetou, que ele pensou. E ele volta para a França apenas com 35 mil homens. Muitos milhares, né, morreram lá na batalha. E devido a isso, quando ele chega à França, ele perde a sua coroa, ele perde a sua cadeira de rei, né? E ele então perde a sua liderança. Por quê? Porque ele é um cara colérico, um cara que age mesmo, que vai para cima, muitas vezes não pensa bem. Apenas ele age por impulso, porque ele quer conquistar, ele quer realmente conquistar o seu objetivo. Ok? Então, é uma dificuldade que o colérico tem, que ele não é profundo, ele não analisa as coisas. Não analisa para falar, ele vai falando mesmo, ele joga tudo fora. Depois tem que recolher os cacos ali e fica mais difícil. Os coléricos são capazes de ter uma grande discussão com você, aos berros. Pode insultar, pode xingar. Depois passa um pouquinho de tempo, ele vai tratar você bem, como se nada tivesse acontecido, porque para ele, quando isso fora, ele zerou o seu emocional, tá tudo legal, tudo bem. Muitas vezes a pessoa que recebeu toda essa carga não fica bem, mas é a maneira que um colérico comporta, é a maneira dele se esvaziar. Ele é guerreiro, ele é valente e ele fala mesmo que via na telha. Esse é o colérico. Talvez você vai reconhecer alguns coléricos a partir de agora, olhando para esse tipo de comportamento. Eu peço para você printar essa tela, eu peço para você pegar isso aqui e analisar. Às vezes você é assim, ou você vai ter pessoas dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho que agem dessa forma, e você agora vai conseguir notar os pontos fracos dessa pessoa, aquilo que o colérico tem que mudar. Daqui a pouco eu vou falar com você sobre como você vai ajudar o colérico a mudar. De que forma você vai ajudar um colérico
a se comportar melhor, a mudar esse jeito, ok? Porque o Espírito Santo de Deus, ele habita no nosso coração, então nós podemos mudar. Nós podemos pegar aquilo que é fraco, que é ruim, no nosso temperamento e jogar fora. E melhorar ele cada dia, mudando o nosso pensamento, o nosso comportamento, as nossas atitudes. Aqui falando então sobre o colérico, né? E agora eu quero falar com você sobre a questão do fleumático. Tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre o segundo temperamento. Vamos falar sobre esses dois nesse primeiro episódio. Falamos sobre o colérico, sobre algumas atitudes, pontos bons e pontos ruins do colérico. Agora vamos para o oposto. Vamos para o fleumático. Nós vimos que o colérico é fogo. Ele explode, né? Tá, mas e como é o fleumático, que é o oposto? O fleumático é introvertido. Ele é mais introspectivo, para dentro. Ele não é para fora, como o fogo que vai, não. Ele é para dentro. Tá? É o oposto do colérico. Fleumático é água, são pessoas tranquilas, lentas, concentradas, sonhadoras, tá? Com especial prazer em alimentar-se e que em equilíbrio tendem à inércia física e mental. Não gosta muito de ficar, vamos dizer assim, pensando demais na vida, pensando demais em problema, não. E ele também não gosta muito de exercício e gosta de se alimentar bem. E devido a isso, nós vamos ver que vai ter algum problema na questão aí, devido a isso do fleumático, tá? Uma pessoa mais introvertida, mais para dentro. São pessoas sonhadoras e concentradas. Pessoa que gosta muito de ficar sonhando, visualizando o futuro, como que será, como que seria. São pessoas que conseguem se concentrar bem. São pessoas tranquilas, lentas, tendência à inércia física, como eu já falei. Parece até pessoas frias. Às vezes você olha para a pessoa e fala, essa pessoa parece que não tem sentimento. Que pessoa sem sentimento, parece que ela não reage a nada, né? Não é, é porque ela é uma pessoa fleumática. Pode o mundo estar desabando, que aquela cara de paisagem está ali, ela não teme muito, tá? Ela não gosta de expressar sentimentos, é o fleumático, tá? Não deixa transparecer, não é que não tem. O fleumático é aquela pessoa que muitas vezes a gente chama de fria, porque ela não demonstra o que sente. Nem quando está perturbada, nem quando está bem, parece que está tudo normal. São conservadores, não gostam de muitas mudanças. A mulher fleumática, ela não vai ficar mudando muito as coisas de lugar dentro de casa. Ela não tem essa vontade. É muito eficiente no que faz, é muito calculista, né? Gosta dos mínimos detalhes, ali coloca tudo em ordem, muito calculista. A principal característica é a estabilidade emocional. Você não vai ver essa pessoa perdendo os cabelos por alguma coisa. Você não vai ver ela ficar brava, porque o fleumático tem essa centralidade, tem esse emocional aí, essa característica de estabilidade. São pessoas bem-humoradas, não é aquele humor de ficar dando risada alto, mas é aquele humor de lançar uma brincadeira, uma piada e continuar com aquela mesma cara de paisagem de boa. E lança uma gracinha, tá todo mundo rindo e ele tá lá de boa. Ele não é de muito querer aparecer. Você pode notar para essa figura que está abaixo da minha imagem. O fleumático é essa pessoa de boa, aqui tranquila, ok? De boa mesmo, a vida normal. Geralmente chegam atrasados nos compromissos, é uma pessoa lenta. Porque esse é o tempo dele, é uma pessoa que não se preocupa muito. Então ele vai levando a vida de boa, as coisas realmente não esquentam muito a sua cabeça, então ele vai tranquilo. A pessoa assim, a gente costuma dizer que ela vai morrer, por exemplo, se ela for morrer hoje, só daqui 10 anos que ela vai cair. É desmotivado, não toma iniciativa e não gosta de liderar. O fleumático não gosta de estar à frente.
não gosta de aparecer. E ele é desmotivado, então muitas vezes ele começa as coisas e não dá continuidade, devido a essa questão dele ser muito lento. Então ele não consegue concluir muito as coisas porque ele é muito devagar. O oposto do colérico, que quer realizar, que quer botar quente, que quer fazer acontecer. O fleumático já é o oposto, aquele cara da paz, né? E aprecia comer bem e por isso geralmente tem sobrepeso. Então uma tendência do fleumático é ter um corpinho mais avantajado, hein? Mais fofinho, tá? Por quê? Porque ele tem dificuldade de fazer exercício e ele gosta de comer bem. Então aí está uma grande característica do fleumático, tá? Então resumindo, esse temperamento é uma pessoa controlada, equilibrada, passiva, ela não está à frente, o passivo é aquele que muitas vezes recebe as coisas. Sente emoções, mas não demonstra, é lento para reagir a situações e não guarda rancores. O bom do fleumático é se a pessoa pisar no calo, logo ele esquece, fala, deixa para lá. Ele não guarda as coisas. O fleumático não guarda, ele é uma pessoa de paz, ele prefere manter sempre a paz. Vamos olhar para os fleumáticos. O fleumático, a gente olha para o povo inglês. Os ingleses, eles têm toda essa diplomacia, são pessoas que gostam da pontualidade, diferente aqui do que a gente está estudando, mas o fleumático, ele é aquela pessoa pontual, calculista, como o inglês também é assim, tá? A principal característica é a estabilidade emocional. Você olha para os ingleses, você vê assim um povo muito centrado, né? Há uma história, por exemplo, aqui da diplomacia dos britânicos, dos ingleses, e da questão como eles agem, né? Que eles estavam lutando na África contra a tribo Zulu, século XIX, e enquanto o pau quebrava, uma equipe estava batalhando, enquanto isso o pessoal estava tomando um chazinho de boa ali, o outro batalhão, né? Aguardando aquele momento em paz. Chegava o momento deles, eles iam para a batalha, os outros iam tomar um chazinho, como se nada tivesse acontecendo. Olha a situação. Também em 2005 teve um atentado em Londres, em julho de 2005, né? E no outro dia estava tudo normal. Um grande atentado terrorista lá com bomba e tal. O que acontece com os ingleses? No outro dia estava todo mundo indo para o trabalho, como se nada tivesse acontecido, todo mundo passava por aquele local, de boa, sem medo, sem nenhuma dificuldade. Por quê? Porque eles são pessoas muito estáveis emocionalmente, difícil de ser abalado. Hitler, quando atacou Londres para causar terror, para trazer pânico, ele ficou decepcionado. Por quê? Porque os ingleses não ficaram com nenhum tipo de medo. Pessoas morreram mesmo, outras pessoas ficaram bem, mas os ingleses não se abalaram. E isso causou, então, um descontrole para Hitler, que não esperava esse comportamento inglês. É muito interessante essa questão do fleumático. Tem gente que olha para ele e fala, puxa, essa pessoa não tem emoção, olha o que está acontecendo. E ela continua da mesma forma firme, mas é o controle emocional. A pessoa está sentindo, mas ela lidar com isso de uma maneira melhor, vamos dizer assim, tá? Pessoas fleumáticas ou que têm fleuma possuem um andar pesado e ritmado, olhos amigáveis, cara simpática, tendem mais para o sobrepeso, porque tem uma certa dificuldade com exercícios, né? Seu lema é devagar e sempre. Estou indo devagar e sempre, nós vamos chegar lá. Aí está a sua força. São capazes de manter um esforço constante por um longo tempo. Geram resultados sólidos e consistentes. Diante das crises, mantém a calma e segue o ritmo. Também tem a história do Marquês de Pombal, que ele foi um líder espanhol. E teve um grande terremoto em Lisboa, muito forte, que matou um terço da população na sua época, né? Lá em Lisboa. Então as pessoas chegaram até
o Marquês e perguntar: e agora, o que vamos fazer? O que a gente vai fazer agora, Marquês de Pombal? Ele falou assim: vamos enterrar os mortos e cuidar dos vivos. Simplesmente assim, né? De uma forma bem calculista, ele já resolveu isso sem pressão. O fleumático odeia pressão. Se você pôr pressão nele, vamos, fleumático, você está muito lerdo, isso vai atrapalhar toda a cabeça dele. Porque ele tem dificuldade em lidar com pressão, ele gosta de tranquilidade. Então, o fleumático tem que ir ajudando ele devagar, ensinando, ajudando ele a pôr marcha aos poucos, porque se você pôr pressão, ele espana, ele não aguenta. Fleumáticos são aquelas pessoas que são bons ouvintes. Você está falando, ela ouve, ela está prestando atenção. São muito observadores, bem-humorados e os ritmos do corpo são muito importantes para eles. Se quer deixar um fleumático irritado, basta atrasar o horário de almoço. Então aqui tá algumas características do fleumático. Talvez você se identifica com essas características aqui do fleumático. Pensa bem, tira um print dessa tela para você pensar, para você analisar se isso não condiz com o seu comportamento, tá? A indecisão é uma característica também do fleumático. Os fleumáticos não são de chorar junto com pessoas que estão chorando. Vão gargalhadas com os que estão sorrindo. Aos que choram, o consolo dele é: vai ficar tudo bem. Não precisa chorar tanto. Calma. É assim que é o fleumático. Aqui estão algumas características para você poder pensar junto aqui comigo e vou ver se parece com você. Tá bom? Então agora eu quero falar como lidar com um colérico. Se você é uma pessoa colérica ou conhece alguém colérico, como que você vai lidar com essa pessoa? Primeiro, como que a gente vai lidar com esse temperamento tão forte? Vamos aqui. Se seu marido ou esposa tiver esse temperamento, não abaixe o olhar para ele. Não é fácil com aqueles olhos fuzilantes. Você não pode baixar a guarda para uma pessoa colérica. Aqui eu estive vendo uma história que fala que uma consultora, uma psicóloga foi até uma empresa grande e aquela empresa estava tendo muito problema de relacionamento porque o líder, o gerente, era uma pessoa colérica. Ele falava, ele esbravejava, ele ofendia, ele falava os defeitos das pessoas na frente de todo mundo. Então as pessoas estavam todas feridas com isso. Então aquela psicóloga foi chamada ali para resolver essa questão. Então o que ela fez? Ela pegou todas as queixas dos amigos daquele setor onde aquele gerente trabalhava. E ele pegou uma por uma daquelas críticas e colocou num papel e deu ali para aquele gerente ler. Então, diante daquela sala, todo mundo reunido, o gerente começou a ler aquele comportamento dele, que ele era muito irritado, que ele esbravejava, que ele falou os defeitos das pessoas na frente delas, e foi contando tudo ali, e ele foi lendo aquilo naquela folha, e toda vez que ele lia mais uma frase, ele envermelhava. Ele falava: mas são pessoas fracas mesmo. Olha que pessoa mais sensível, a gente não pode falar nada. Então, diante disso, o colérico não reconheceu. Não reconheceu o seu erro, não reconheceu a sua dificuldade. De forma nenhuma ele retrocedeu, ele falou assim: elas é que são pessoas fracas. Então a psicóloga, diante disso, depois ele lê todos aqueles depoimentos ao contrário dele, né? Contra ele, vamos dizer assim. Então ela fala para ele assim, olhando nos olhos dele: olha, você é que está errado. Você sabe que não pode reagir dessa forma. Você sabe que não é assim que as coisas se resolvem. É você que tem que mudar. Olhando no olho dele, falando de uma forma educada, pacífica, mas falando no olho, confrontando o colérico, mostrando aquilo que ele tinha que mudar.
Então aquela psicóloga foi trabalhando isso nele. Olha, esses pontos aqui são fraquezas suas. Você acha que isso é forte? Não é. São suas fraquezas, porque você não consegue mudar esse comportamento. Você não consegue controlar a sua ira. Você não é capaz de ser educado com as pessoas. Por isso que você reage assim. Aquele homem bate na mesa e fala assim: eu sou capaz. Se eu quiser, eu posso mudar. E a psicóloga enfrentou ele olhando no olho, com muita calma, e falou assim: então vamos ver se você realmente pode mudar isso. Então passou uma semana, teve uma outra reunião, e aí o gerente teve a palavra e ele falou: olha, aquela noite que nós conversamos, eu não dormi, pensando nas coisas que eu li, pensando naquilo que a psicóloga do comportamento falou comigo, e eu olhando agora para tudo isso, eu resolvi tomar uma atitude, eu resolvi mudar. Agora eu vou procurar mudar isso. Eu entendo que eu preciso mudar isso para ser um líder melhor. E com o passar dos dias, depois da segunda reunião, realmente ele conseguiu lidar com o seu emocional, ele conseguiu tratar com o seu temperamento. Agora, o que ele fazia? Ele não esbravejava com alguém na frente. Ele chamava a pessoa e conversava com a pessoa, chamava ela no canto e conversava com ela. Quando ele estava muito nervoso com alguém, devido a alguma falha, o que ele fazia? Ele esperava o outro dia para conversar. Chamava aquela pessoa no outro dia para conversar e ali ele expunha aquilo que a pessoa precisava mudar com mais calma, com a cabeça mais fria. Dessa forma, aquele colérico começou a lidar melhor com as situações. Olha só como que a gente pode ser transformado. Mas você que conhece um colérico, você tem que confrontar ela falando a verdade, falando no olho, não baixando a cabeça, mas falando com educação. Porque se você confrontar ela com a mesma ira, com a mesma braveza, alterando sua voz, aí você pode arrumar um grande problema. Você precisa conversar com ela com calma, mas mostrar a verdade para o colérico. Assim você vai ajudá-lo a ser moldado. Ok? É muito interessante isso. E como lidar com uma pessoa fleumática agora? Vamos olhar aqui para o fleumático e vamos pensar aqui agora. Como que eu vou lidar com uma pessoa fleumática? Os fleumáticos são bons ouvintes, observadores, bem-humorados, tá? Vamos lá. São muito calmos e tranquilos, mas a ira fleumática é devastadora. Sabe esses crimes que geralmente acontecem, que a pessoa matou, esquartejou, pôs na mala e jogou fora e a vida parece que continua? É o fleumático. Quando você tira ele do sério, ele perde realmente a cabeça. Ele é lento, ele é pacífico, é cuidadoso e amoroso, mas não tire o fleumático do sério. Ok? Porque a sua ira é devastadora. Então, esses crimes calculistas, assim, geralmente é o fleumático que faz. Por quê? Porque alguma coisa tirou muito do sério. Então, cuida com essa questão do fleumático, tá? Não deixa ele irritado, deixa ele na paz, ajuda ele a lidar com as situações, ajude ele a organizar a sua agenda para chegar cedo. No trabalho, o seu fleumático aí que trabalha com você, chega atrasado, chama ele no compromisso e fala: ó, vem cá, vamos conversar. Por que você está chegando atrasado? Você precisa chegar no horário, eu conto com você. Então você ajuda ele a se posicionar. Quando você vai trabalhando isso, aos poucos ele vai entendendo e vai consertando a sua postura. E é uma pessoa que gosta muito, então, pessoa conservadora, gosta muito de rituais. Então, tenta manter uma rotina para essa pessoa. Quando tiver que fazer alguma coisa diferente, comunica com antecedência, porque elas não gostam de muita novidade, de muita coisa nova, não. Eles gostam de manter sempre aquele padrão de vida, aquele jeito de lidar com tudo, tá bem?
Então fala com antecedência, tá certo? Não tente acelerar demais ele, porque ele não vai corresponder com você, tá? E vai se atrapalhar todo. O melhor realmente a fazer é ajudar ele a criar uma rotina, mas não force, porque ele detesta ser forçado aí a ser como algumas pessoas, a ser, por exemplo, como colérico. Ele nunca vai conseguir. Por quê? Porque é muito diferente o seu temperamento. Mas o mais é isso mesmo. Porque são pessoas fáceis de agradar e por isso ajuda a manter um bom clima no dia a dia do casamento e até mesmo onde ele convive. Se quer deixar um fleumático irritado, atrase o almoço. Beleza, eu creio que deu para a gente entender aqui nesse primeiro episódio, falando sobre o colérico e o fleumático. E eu vou passar um link depois para você poder fazer um teste de temperamento, para você poder se identificar. E assim você está trabalhando aí dentro do seu coração. Lembrando que geralmente os nossos temperamentos são mistos. Talvez você vai ter um pouco de colérico e vai ter um pouco de melancólico. Talvez vai ser um pouco sanguíneo e um pouco fleumático. Nós vamos ver todos os temperamentos depois e as combinações com mais tempo. Tá bom? Deus abençoe você. Deus abençoe aí a sua casa, a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Quero deixar um grande abraço para você. Muito obrigado por estar conosco até esse momento. E a gente vai voltar na próxima aula trabalhando mais 2 temperamentos, falando sobre o sanguíneo e o melancólico. Tá bom? Deus abençoe, muito obrigado por estar comigo até esse momento aí. Fique na paz. Um abraço.